Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um vídeo, manhã de oração, e pedimos a você que dê o like no nosso vídeo, que assine o nosso canal, e assim você ajuda a comunidade Reviver a continuar salvando vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o texto que nós vamos rezar hoje está guardado no evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos 26 e seguintes. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. Dizia ele: a quem comparemos o reino de Deus? Ou que com parábolas o representaremos? É como grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. Não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação. Que bom, que maravilha! Então estamos aqui diante de duas parábolas que Jesus conta. E me chama a atenção o versículo 34, que diz assim: a sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Então, mesmo que a multidão tivesse alguma dificuldade de entender, mesmo que os seus discípulos tivessem dificuldade de entender, eles tinham de Jesus esse privilégio. Quando estavam a sós, Jesus os explicava o sentido da parábola. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante nós aprendermos a cultivar essa relação de amizade com Jesus. Os discípulos se entretinham com ele a sós, tinham esse encontro com ele a sós, porque travavam com ele um relacionamento de amizade. A nossa oração da manhã quer ser esse momento de você travar com o Senhor Jesus esse relacionamento de amizade. É o momento de você permitir que Jesus, o semeador da Boa Nova, plante no seu coração a semente do reino. Jesus então conta aí essas duas parábolas
falando de plantação, de agricultura, né? Vocês estão vendo aí essa paisagem, um pedacinho aí de uma horta que eu cultivo aqui em casa. Vejam bem, Jesus compara o reino como uma semente que o agricultor lança na terra e passa noite, passa dia. Quando ele menos espera, essa semente, ela germina, ela produz, porque a terra em si faz com que ela possa produzir. Essa semente é a semente do reino, que Jesus semeia no nosso coração, e sem ansiedade, na medida em que nós vamos cultivando, essa semente germina, cresce e produz fruto em nossa vida. Eu tive uma experiência muito interessante aqui com 2 sementes de abacate. Me ensinaram uma receita dessas loucas aí da internet para germinar depressa. E diz que germinava em 1 semana. Eu fiz e não germinou. Ia jogar as sementes fora, mas resolvi colocar elas em uma vasilha com terra, em um vaso com terra, e coloquei, mas ficou mais de mês e eu não vi. Todo dia eu ia lá olhar, não via nem sinal de brotar. Eu já estava desistindo. E aí tive que fazer uma viagem, fiquei 1 semana fora. Pedi um vizinho para cuidar da horta para mim e das sementeiras. Pois quando eu cheguei, e lá na viagem eu nem lembrei da semente de abacate. Quando eu cheguei, já estava com um broto de quase 20 centímetros, em 1 semana. Impressionante, quando a gente perde essa ansiedade, perde a preocupação, ela brota. Assim acontece com a semente do reino que o Senhor semeia no nosso coração. Vamos pedir a Ele, nesta manhã de oração, que Ele possa semear essa semente de mostarda no nosso coração. O reino é assim, como uma semente de mostarda, pequenininha, mas que cresce, que gera uma árvore grande, que produz fruto. Peçamos ao Espírito Santo que realize em nós essa obra. Senhor, nós te agradecemos pela semente da palavra que o Senhor semeia no nosso coração. Derrama sobre nós o teu Espírito, nos dá entendimento e nos dá a graça de cultivar esse relacionamento de amizade contigo. Muito obrigado, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.